E se tudo o que está acontecendo agora, a guerra no Irã, o dólar enfraquecendo, o caos na América, não fosse aleatório? Fique comigo até o final, porque uma vez que você veja o padrão, nada mais parecerá o mesmo. Então hoje quero falar sobre algo que acredito ser verdadeiramente importante. Uma vez que você entenda isso, tudo o que está se desenrolando agora de repente fará todo o sentido. A guerra no Irã, o dólar enfraquecendo, o caos político na América, nada disso é aleatório. É um padrão que se repetiu ao longo de 3.000 anos de história humana. E agora a América está seguindo esse padrão quase perfeitamente. Certo, deixem-me apresentar a vocês um historiador chamado Sir John Glubb. A maioria das pessoas nunca ouviu falar dele. Ele não é muito famoso, mas acredito que seja um dos historiadores mais importantes do século XX. Ele foi um general e estudioso britânico que passou toda a sua carreira estudando impérios, não apenas um ou dois, mas todos os grandes. Os assírios, os persas, os gregos, os romanos, os árabes, os mongóis, os otomanos, os espanhóis, os britânicos. Depois de estudar todos eles, ele publicou um pequeno livro chamado O Destino dos Impérios. E nesse livro ele fez uma das observações mais notáveis de toda a erudição histórica. Ele disse que todos os impérios, sem exceção, passam pelos mesmos estágios exatos, a mesma sequência exata toda vez. E a vida média de um grande império é de 250 anos. Agora, quero que guardem esse número em mente. 250 anos. A América tem 249 anos. Então vamos percorrer esses estágios juntos, porque uma vez que você os entenda, verá exatamente onde a América está agora e porque tudo o que está acontecendo sempre ia acontecer. O estágio 1 é o que Glubb chama de a Era da Conquista. Todo império começa da mesma forma. É enxuto, faminto, disciplinado, cheio de energia bruta. Ele se expande através da superioridade militar e econômica. Neste estágio, não há corrupção. Ainda não há riqueza para corromper, não há complacência, ainda não há conforto para gerar complacência. Os soldados são motivados, a liderança é focada, o propósito é claro. Para a América, isso foi aproximadamente de 1776 até a Segunda Guerra Mundial. A América trava uma revolução contra o maior império do mundo e vence. Expande-se por um continente inteiro, constrói a maior economia industrial já vista e então, na Segunda Guerra Mundial, faz algo sem precedentes. Luta em duas frentes ao mesmo tempo pelo Atlântico e pelo Pacífico contra duas grandes potências e derrota ambas. Pense no que isso exigiu. Pense no que isso custou. Meninos de 18 anos desembarcando na praia da Normandia, sabendo que a maioria morreria. Soldados lutando nas selvas do Pacífico contra doenças que nunca haviam visto. Fábricas funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mulheres deixando seus lares para construir navios e aeronaves. É assim que o estágio 1 parece. Sacrifício, foco, fome, disciplina. E quando acabou, a América não apenas venceu a guerra, reconstruiu seus inimigos. O Plano Marshall, Bretton Woods, o dólar se torna a moeda de reserva mundial. 800 bases militares ao redor do mundo. No pico do estágio 1, a América era genuinamente a civilização mais poderosa da história humana. O estágio 2 é o que Glubb chama de a Era do Comércio. Uma vez que a dominância militar é assegurada, ela se transforma em dominância econômica. O império controla as rotas comerciais, a riqueza flui para o centro. Os padrões de vida sobem, a classe média cresce. E por um breve momento dourado, o império é tanto a sociedade mais poderosa quanto a mais próspera da Terra. Para a América, isso foram as décadas de 1950 e 1960. A classe média americana naquela época era a mais forte da história da civilização humana. Trabalhadores de fábrica podiam pagar casas, carros, férias e faculdade para seus filhos com um único salário. O dólar era lastreado em ouro. A manufatura americana superava qualquer país jamais visto. As universidades americanas eram as melhores do mundo. A ciência americana colocou um homem na Lua. Este é o estágio 2 e parece que durará para sempre, mas nunca dura. O estágio 3 é o que Glubb chama de a Era da Afluência, e é aqui que as coisas começam a dar errado. A riqueza cria conforto. O conforto cria complacência. E a complacência cria um tipo muito específico de pensamento. Sempre fomos dominantes.
Então, sempre seremos dominantes. Não precisamos mais sacrificar. Não precisamos mais de disciplina. Já vencemos. É aqui que entra o complexo industrial militar. Já falei sobre isso antes. Após a Segunda Guerra Mundial, a América manteve sua máquina de guerra funcionando. Eisenhower, ele próprio um general, alertou sobre isso quando deixou o cargo em 1961. Ele disse: lembrem-se dessas palavras. Cuidado com o complexo industrial militar. Ele estava alertando que um estabelecimento militar permanente, combinado com uma grande indústria de armamentos, ganharia influência excessiva sobre o governo e essa influência distorceria tudo. Em vez de o exército servir aos interesses estratégicos da América, os interesses estratégicos da América começariam a servir ao exército. E foi exatamente isso que aconteceu. O Vietnã foi o primeiro aviso claro. A América gastou mais de 800 bilhões de dólares em valores atuais, perdeu 58 mil soldados e não alcançou nada. Ela foi embora. O Vietnã se tornou comunista de qualquer forma e não houve responsabilização. Ninguém perguntou por que gastamos todo esse dinheiro e não alcançamos nada, porque no estágio 3, o propósito dos gastos militares não é mais vencer guerras. É manter o sistema funcionando, manter os contratantes lucrativos, os generais empregados, os políticos financiados. Vencer ou perder torna-se quase secundário. Durante esse tempo, a América também começou a exportar sua manufatura para a China e o Sudeste Asiático. Wall Street descobriu que era mais lucrativo ganhar dinheiro com instrumentos financeiros do que fabricando coisas reais. As fábricas fecharam. A classe média começou a encolher. Os salários pararam de subir. Os salários reais do trabalhador americano médio atingiram seu pico em 1973 e mal se moveram desde então. Pense nisso. 50 anos sem aumento real. Isso é o estágio 3. Riqueza no topo, estagnação na base e um establishment confortável demais para admitir que há um problema. Agora chegamos ao estágio 4. Este é o estágio crítico. Glubb o chama de a era da decadência. Deixem-me ser muito claro. Decadência aqui não significa falha moral. Não significa que as pessoas são más. Significa que o próprio sistema se tornou autodestrutivo. Está se devorando por dentro. E 4 coisas acontecem ao mesmo tempo, reforçando umas às outras, o que é por isso que nenhum império jamais escapou deste estágio. Primeiro, os gastos militares se tornam completamente divorciados dos resultados militares. A América gasta cerca de 900 bilhões de dólares por ano em seu exército, mais do que os próximos 10 países combinados. A China gasta cerca de 250 bilhões. A Rússia gasta cerca de 80 bilhões. No entanto, a América não conseguiu derrotar o Talibã no Afeganistão. Combatentes de sandálias com Kalashnikovs não conseguiu estabilizar o Iraque após 20 anos. E agora no Irã está gastando mísseis interceptores de 3 milhões de dólares para parar drones iranianos de 50 mil dólares e está com dificuldades. Aqui está o ponto de teoria dos jogos que quero que realmente entendam. Quando o custo de uma ação consistentemente excede o benefício, um ator racional para. Mas um império no estágio 4 não pode parar porque o complexo industrial militar capturou o sistema político. É um ciclo fechado, e esse ciclo é projetado para manter os gastos acontecendo independentemente dos resultados. Isso não é estupidez, é um sistema fazendo exatamente o que foi projetado para fazer. Mas o que foi projetado para fazer é destruir o império. A segunda coisa no estágio 4 é que a dívida se torna existencial. A América agora tem cerca de 36 trilhões de dólares em dívida nacional e está adicionando cerca de 2 trilhões a mais a cada ano. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. A América agora está gastando cerca de 1 trilhão de dólares por ano apenas em pagamentos de juros. Não pagando a dívida, apenas os juros. Isso é mais do que todo o orçamento de defesa de qualquer outro país. A América gasta mais em juros do que a China gasta em todo o seu exército. Isso cria uma armadilha de dívida. Você toma dinheiro emprestado novo para pagar juros sobre dinheiro antigo. Os juros sobre o dinheiro novo se somam à dívida, exigindo mais empréstimos. É uma espiral matemática. As únicas saídas são o calote ou a inflação. Ambos destroem a moeda. E cada bomba lançada no Irã, cada interceptor caro, acrescenta a essa espiral. A terceira coisa é que o império usa sua moeda como arma até não conseguir mais.
Após a Segunda Guerra Mundial, a América criou o sistema de Bretton Woods e, posteriormente, o petrodólar. O acordo era simples: o comércio global, especialmente o petróleo, seria em dólares. Isso criou uma demanda permanente pelo dólar, permitindo que a América imprimisse e tivesse déficits, como nenhum outro país podia. Mas no estágio 4, começa a usar essa ferramenta como arma. Sanções contra a Rússia, o Irã, a Venezuela, Cuba, congelamento de ativos russos. Agora, se você é outro país mantendo dólares e vê a América congelar 300 bilhões de reservas da noite para o dia, o que você aprende? Seus dólares não estão seguros. Então você começa a retirá-los. Você constrói alternativas. É exatamente isso que está acontecendo. O BRICS agora representa cerca de 40% do PIB global. Eles estão construindo sistemas de pagamento não dolarizados, liquidando o comércio em moedas locais, comprando ouro. A Arábia Saudita está vendendo petróleo à China em yuan. A América pensou que estava punindo inimigos. Em vez disso, deu a cada país o motivo mais forte possível para abandonar o dólar. Movimento de poder de curto prazo, autodestruição de longo prazo. E a quarta coisa, no estágio 4, é que o tecido social se rompe por dentro. A América tem a maior taxa de pessoas em situação de rua de qualquer país desenvolvido. Sua infraestrutura está se deteriorando. A expectativa de vida está diminuindo. O vício em drogas é uma crise nacional. Os salários estagnaram desde 1973 em termos reais. Enquanto isso, o 1% mais rico agora possui mais riqueza do que os 90% mais pobres combinados. Isso cria uma população que perdeu a fé em suas instituições. As pessoas não conseguem nem concordar sobre fatos básicos. As eleições oferecem candidatos nos quais nenhum lado confia plenamente. O país é, ao mesmo tempo, a potência mais rica e a mais internamente fraturada do mundo. Um império enfrentando pressão externa, enquanto se fractura internamente, enfrenta um problema de duas frentes. Os recursos para ameaças externas são consumidos por problemas internos. E os recursos para problemas internos são consumidos por ameaças externas. Eles se alimentam mutuamente. Roma enfrentou exatamente isso. Agora, aqui está a percepção mais importante de toda esta análise, e ela vem da teoria dos jogos. As pessoas sempre perguntam: por que os responsáveis não consertam isso? Eles conseguem ver o problema? A resposta é o dilema do prisioneiro em escala civilizacional. Cada ator individual faz a escolha racional para si mesmo, mas juntas, essas escolhas criam catástrofe. Os contratantes de defesa precisam de guerras. Os bancos precisam da dominância do dólar. Os políticos precisam de seu dinheiro. A mídia precisa de sua publicidade. Os generais precisam de seus empregos pós-reforma. Cada decisão é racional. O resultado coletivo é destruição. Nenhum império jamais escapou do estágio 4 por dentro, porque o dilema do prisioneiro não tem solução interna. A única coisa que o muda é um choque externo grande o suficiente. Agora vamos falar sobre o estágio 5, o colapso. Não significa que o país desaparece da noite para o dia. Roma não caiu em um dia. O Império Britânico também não. Geralmente são 3 coisas acontecendo ao mesmo tempo: uma crise cambial, perda de aliados e uma ruptura política interna. Deixem-me dar o exemplo britânico, o mais recente e mais claro. Em 1939, a Grã-Bretanha ainda tinha o maior império da história. Em 1949, havia acabado. A Segunda Guerra Mundial destruiu suas finanças. A Índia ganhou independência em 1947. A Palestina entrou em colapso em 1948. O dólar substituiu a libra esterlina como moeda de reserva. Todas as 3 forças convergiram em uma década. Agora conecte isso ao presente. A América está profundamente no estágio 4. 3 coisas estão acelerando-nos em direção ao estágio 5 agora. Primeiro, uma guerra que não pode vencer. O Irã se preparou por 25 anos. A América entrou sem nenhum plano além do bombardeio. Está gastando milhões para parar drones baratos e está com dificuldades. Seus porta-aviões e ativos de vigilância estão sendo desafiados. Cada dia drena recursos, credibilidade e vontade. Mas o sistema não pode parar. Só pode dobrar a aposta. Segundo, uma dívida que não pode pagar. 36 trilhões de dólares, 1 trilhão em juros anuais mais custos de guerra por cima. Uma crise do dólar está chegando. Terceiro, uma moeda que o mundo está ativamente substituindo.
BRICS, compra de ouro, acordos de petróleo em yuan. A desdolarização está acontecendo e acelerando. Quando múltiplos atores independentes, China, Rússia, Irã, Arábia Saudita, Índia, Brasil, todos se movem de maneiras que convergem para o mesmo resultado, isso é convergência de estratégia dominante. Nenhuma conspiração necessária, apenas interesse próprio racional produzindo o mesmo resultado, o fim do estágio 4 e a chegada do estágio 5. Então, deixem-me unir tudo. Sir John Glubb estudou todos os grandes impérios. Todos seguem os mesmos 5 estágios. Vida média de 250 anos. A América tem 249 anos. Agora, a América está mostrando todas as 4 marcas do estágio 4, enquanto enfrenta as pressões externas que empurram os impérios para o estágio 5. Nenhum império que chegou ao estágio 4 jamais escapou do estágio 5 sem mudança radical. E o dilema do prisioneiro nos diz que mudança radical por dentro é quase impossível, porque todos que poderiam mudar o sistema se beneficiam de mantê-lo exatamente como está. Então, a pergunta não é se a América chega ao estágio 5. Né? O registro histórico ao longo de 3.000 anos mostra uma taxa de sobrevivência de 0% sem transformação. A única pergunta é quão rápido e o que vem a seguir. E o que vem a seguir é algo que discutiremos em nossa próxima aula, porque entender como o poder realmente se transfere entre os impérios é tão importante quanto entender por que eles caem. Essa é minha análise por hoje. Isso não pretende ser pessimista, não é anti-americano, pretende ser um pensamento claro. O propósito de estudar esses padrões não é apenas prever, é entender o presente para que possamos pensar com mais sabedoria sobre o futuro. Se esta estrutura estiver errada, voltamos às evidências e revisamos. É isso que uma boa análise parece.